Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mostrando eu cuidando dos meus pés de pitaia, né? O ano passado floresceu, colhi as pitaias, este ano eu já estou começando a cuidar deles e eu já coloquei 3 tipos de adubo, né? E agora, por último, eu já comecei a colocar agora adubo para frutificar, né? E assim que passa a colheita da pitaia, aí a gente já tem que adubar, porque as frutas puxou bastante, como é que se diz assim, bastante força né, e vitamina dos pés da pitaia, né? E aí passou a frutificação, tiramos a fruta, né, colhemos a fruta, aí já vem com adubo, né, para dar força para o pé de pitaia, né? E agora nessa época, eu acostumo tirar aqueles brotinhos bem pequenininho, aqueles brotinhos, porque eu não quero mais broto, porque como vocês estão vendo, meu pé de pitaia já está com bastante cadóide, bastante ramas, né? Essas ramas aí que é que é onde dá o fruto, né? Essas que se chama cadóide. Aí eu não quero mais agora, por enquanto, né? Que já tem bastante, já tá bem pesado. Então o que eu tô fazendo? Eu tô arrancando essas mudinhas novinhas, os brotinhos bem novinhos, brotinhos pequenininho, porque agora eu não tô querendo mais brotação. E nessa época é a época de brota mesmo. E daqui uns dias é a época de florescer e dar o fruto. Mas como eu não tô querendo mais broto, que nem eu tô falando, né? Aí eu tô catando os brotinhos, tirando os brotinhos. Também tô tirando algumas mudas, né? E tô tirando umas mudas velhas, uns brotos já pequenininho, curtinho, mas que é velho, que não, que não vai frutificar e só tá empatando aí a força do pé de pitaia e também não tá frutificando, tá atrapalhando, tirando o sol, bater aí nas ramas, nos cadóides de baixo aí. E, e aí atrapalha um pouco, porque daí o sol não pega, né? E tem que ter sol para produzir fruto, né? Então eu vou de pé em pé, eu vou olhando, olhando até eu achar um brotinho novinho e vou arrancando. Os brotinhos novinhos eu vou tirando. Os brotos já tem alguns brotos velhos, como eu disse, né? Mas que já também não, eu não quero mais que cresça, né? Outros brotos que é redondinha a ponta já não vai crescer, ficar comprido, ficar tão, ficar longo, ficar comprido. Aí eu já tô aproveitando aí, já tô fazendo uma limpeza, né? E daqui um dia eu vou ter que tirar mais, porque me pediram muda também, né? Eu vou ter que tirar mais algumas. Então, no caso, hoje é só os pequenininhos que não tá me servindo mesmo, né? Os novinhos, brotinho novinho que tá nascendo, as pontinhas, né? E os brotos que nasceram já há um tempo, mas ele tá curto, tá? Já tá velho, mas tá curto. E fica atrapalhando os cadóides comprido aí, né? Esses cadóides compridos. Aí fica atrapalhando aí. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô podando tudo. Já dei uma adubada para fruta, né? Para frutificar, para nascer frutos, né? E porque assim, pelo menos um mês, uns 2 meses antes, né? Até um pouquinho antes que venha a época da fruta, a gente costuma adubar aí, né? Pode ser MPK, esses adubos que a gente compra, e pode ser também o adubo que a gente não adubo químico, mas é adubo que a gente produz em casa mesmo, né? Como esterco e outros adubos que a gente vai produzindo em casa. E aí, no caso, eu tô arrancando todas esses brotinhos novos que eu não tô querendo, não, né? Eu vou tirando tudo aí. Pra vocês verem, às vezes eu faço isso, eu já tô acostumado a cortar essas pontinhas aí.
Só que tem que tomar muito cuidado, gente, porque quem produz pitaia sabe, né, que é muito... E para quem também não sabe também, né, ele tem muito espinho, né, então tem que tomar cuidado, né. Geralmente eu costumo colocar luva. Hoje eu nem quis colocar luva porque era pouquinho os brotinhos que tinha para arrancar. É uma aqui, uma ali só, mas quando eu quero arrancar esses galhos mais longos, né, que é para dar para alguém, plantar, que alguém me pede, mudas mais longas, daí eu tenho que tirar lá mais do meio, aí eu coloco uma luva que eu tenho aqui, que é uma luva bem grossa, parece um couro de animal, e aí eu coloco. Mas no caso de hoje, não, eu só fui tirando os de cima mesmo, né, as pontinhas e os novinhos e os mais velhos mesmo. Então eu não me preocupei muito em colocar a luva, mas deu para fazer direitinho aí, não se machuquei nada. Às vezes leva uns espetadinhas no dedo, mas é normal, né? Ai, ai, pra quem tá mexendo tem que cuidar, é normal, né? Mas eu já tô acostumada também, eu sempre tô podando, tirando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma muda para alguém, e já tô acostumada a mexer com essas pitaias aí. Gente, aí tem pitaias de várias cores, viu? De várias, Nicarágua, eu não vou falar o nome todos aqui, porque realmente eu não tô lembrando, mas eu tenho, quando eu comprei essas mudas de pitaia, não foi daqui de onde eu moro não, que aqui na época nem tinha, né? Veio de longe, veio do Santa Catarina, veio do Rio Grande do Sul para mim as mudas. Então, eu tenho até vários ali, quando chegou, que eu filmei a caixa, que veio, né, pelo correio, e filmei tudo certinho, tem o nome delas, de quem me vendeu, né, o tempo de quando eu comprei. Tenho desde o começo que eu plantei, desde pequenininho, pezinho, só o galinho mesmo, o cadóide lá no chão. Depois, com o tempo, eu fui filmando o crescimento delas, né? Tem o filme dela um pouquinho maior, já tem o filme começando a formar a copada em cima, né? E depois devagarzinho eu fui filmando, né? Eu fui acompanhando assim através de vídeo. Então, eu fiz bastante vidinho, desde quando eu comprei eu tenho, né? Chegando a caixa, né? De quando eu comprei, recebendo a caixa, depois plantando num vaso para enraizar. Do vaso eu plantei e passei para o chão. No chão ele foi crescendo, né? Chegou até em cima brotou, enraizou e foi crescendo, chegou até em cima no pico do morão. E depois ele foi formando, eu podei em cima, quando chegou à altura que eu queria, né? Podei em cima. E depois ele foi chegando fazendo só copada, né? Que é essas partes de cima, essas cadóides de cima aí que forma, parece um guarda-chuva aí, né? Aí foi formando essas copadas aí. Mas eu tenho, desde que eu comprei, eu fui filmando para acompanhar o crescimento deles, né? E é muito bom, gente, cultivar. Eu gosto de cultivar, gosto de plantar. É que nem a minha irmã fala, o bom mesmo é depois que colhe. Eu acho que o bom mesmo é depois que na hora de comer, né? Ai, meu Deus, mas é isso aí, gente, olha só. Eu sempre tô cuidando. Eu tô tirando as brotação nova, esses brotinhos novos, ó. Eu não quero esses brotinhos novos porque, olha só, meu pé de pitaia, ele já tá bem cheio e eu não tô querendo deixar formar mais cadóides por enquanto, deixar formar mais essas ramas por enquanto. Então, eu tô tirando os brotinhos novos e vou adubar ele, para daqui uns dias vai começar a florir, né, para dar pitaia, daqui uns 2 meses mais ou menos, mas já tem que fazer já a adubação antes de começar a florescer, pelo menos 1 mês, 2 meses antes já tem que começar a fazer a adubação. Então eu tô arrancando esses cadóides, né, essas galhos de pitaia mais curto, que é considerado como se fosse, não existe esse negócio de macho ou fêmea, mas como vamos para entender aqui, ó, um galho desse aqui, ó, seria um
macho, porque ele é bem grandão, olha. Agora, quando é um galho bem curtinho, que já forma, já fica tipo esse daqui, ó. Tá vendo que galinho curtinho, ó. Que dá ali em cima, que nem esse daqui, olha. Olha a diferença desse galho aqui, ó. Que eu vou correr aqui, ó. Esse galho, olha como que ele é comprido, ó. Esse seria, então, o macho. E esse pequenininho aqui, ó. Ele já acaba ali, ó. Tá vendo? Então, ele seria como se fosse um galho fêmea. Não é bom para produzir. E também ele vai tomando a sombra, ele vai dando sombra, tomando sol desses galhos de baixo, que é os galhos maiores, né? Que é para florescer e dar fruto. Eles vai tomando. Então, eu deixo só esses galhos mais compridos assim, ó. E quando é esses galhos mais curtinhos como esse, eu vou cortando, eu vou podando, eu vou tirando, porque eu não quero mais deixar galhos por enquanto. Mais para frente, eu vou cortar esses galhos de baixo, que são maiores, que não tá pegando muito sol. Aí, eu vou deixando os galhos de cima, mas por enquanto, eu vou cortando eles aqui. Então, eu tirei bastante pontinhas assim, ó. Você pode ver que são tudo curtinhos, ó. Ele já chegou a um ponto que ele não vai crescer mais, né? Já tá envelhecendo, mas ele é curtinho. Arranquei bastante desses pontinhos assim também, ainda vou arrancar mais alguns. Esses aqui, ó, pra mim eles não servem mais nem pra mudas, né? Porque eles são muito curtinhos. Agora, no caso desses aqui, que eu tirei a mais aqui, que eu vou oferecer pra uma amiga, né? Que ela pediu umas mudas pra mim, vou arrancar mais algumas mudas e vou dar pra ela. Nesse caso aqui, ó, são galhos compridos, tá vendo? Aí, esses aqui, sim, dá pra plantar. Aí, eu vou arrancar mais alguns e vou oferecer pra ela poder plantar lá. Dá pra ela, né? Que ela pediu. Então, fica assim, gente, olha, tá vendo? Esses dá pra plantar porque já estão até enraizados, ó, porque já tava enraizado, grudando na parede aqui. Eu vou arrancar mais algum, ó, como que eles dão, além das raízes que sobe ali, ó, que dá na terra, as raízes que sobe o tronco, olha, ainda dá essas raízes assim nos cadoides, nos galhos deles, ó. Tá vendo, ó? Dá a raiz da terra, olha o tanto de raiz em volta, né? Eu joguei um pouco de calcário esses dias, molhei bem. E aí sobe aqui, ó, a raiz no tronco e em cima também das raízes assim também, aérea, né? Mas é isso aí, gente. Para não ficar muito longo o vídeo, eu agradeço a todos e Deus abençoe. Fica com Deus aí. Tchau, tchau para vocês.